Olá, meu nome é Marius, eu tenho um outro canal aqui no YouTube chamado Xadrez ao Cubo, mas este é o Delírios Estratégicos. E hoje o delírio não é meu, mas alheio. O delírio é do Gattuso. Como muitas vezes, eu vou fazer esse vídeo compartilhando tela a maior parte do tempo. Então eu fiz uma planilha com alguns dados, algumas comparações que eu vou mostrar para vocês, mas antes vamos falar um pouco sobre as fontes que eu usei para isso e já ir ao mesmo tempo entrando no assunto. Então, primeiro sobre a declaração do Gattuso que motivou esse vídeo. Ainda antes do fim da fase de grupos das eliminatórias europeias. Isso aqui é uma matéria do GE, eu vou deixar o link. E aqui. Não. Cadê o parágrafo? Aqui. Essa aqui é a declaração que sem arrependimentos, vencer ajuda a vencer, mas é normal que precisemos entender os critérios. Olhando para a tabela sul-americana, que tem 10 equipes, das quais 6 se classificam, a sétima disputa um playoff contra a equipe da Oceania, essa é a decepção. Definitivamente temos que repensar as coisas. Quanto ao resto, meu foco está na partida de amanhã, não vou além disso, disse Gattuso. Então aqui o Gattuso, que é o técnico da Itália, está colocando a culpa nas dificuldades dele, na suposta facilidade das eliminatórias sul-americanas. E aí ele fala que o playoff contra a Oceania nem é mais assim que funciona. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Tá? Vamos voltar às nossas fontes. Bom, quem é Gattuso? Caso você não saiba, então eu deixei aqui a biografia dele na Wikipédia. Ele foi um volante muito conhecido, brilhou principalmente no Milan, foi campeão mundial de clubes pelo Milan, mas no ano anterior tinha sido campeão mundial de seleções pela Itália. E ele já há um pouco mais de 10 anos é técnico de futebol. Aqui vamos direto aos títulos que ele conquistou como jogador pelo Milan, Copa da Itália, 2 vezes Liga dos Campeões da UEFA nas temporadas de 2003 e 2007, a Série A italiana em 2004 e 2011 e o Mundial de Clubes em 2007. Desculpa, estou falando sempre quando os eventos acabam. E, como eu já tinha dito, pela seleção italiana, a Copa do Mundo de 2006. Aí, como treinador, ele não teve uma carreira muito brilhante, ganhando apenas pelo Napoli a Copa da Itália de 2020. E apesar disso, acabou sendo chamado para a seleção italiana. Não precisa mais, outro talvez ainda use. A minha próxima fonte foi uma tabela de rating performance, e aí daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é isso. O site da FIDE eu não estava conseguindo abrir na época, então usei esse artigo aqui, Performance Rating Chess, Tennis and Other Contexts, do Mehmet Ismail. É um artigo interessante se alguém tiver interesse no assunto, mas desde lá eu consegui, não usei para minha análise, mas deixei aqui como fonte alternativa o manual da FIDE, a Federação Internacional de Xadrez. Tem a mesma tabela e uma explicação maior como funciona o sistema de rating. Outra fonte que eu usei foi o ranking da FIFA,
eu consultei no dia 14 de dezembro e o ranking que estava válido era o de 19 de novembro. Tá? De lá para cá, eu acho que o ranking já mudou duas vezes e também o dia que eu usei de referência 19 de novembro não corresponde exatamente aos rankings quando dos confrontamentos das equipes, mas a mudança não é tão grande, não tem grande relevância na análise, é mais o contexto geral dos rankings que importam aqui. Aí os resultados das eliminatórias eu peguei todos da Wikipédia e para me preparar para esse vídeo, quer dizer, a declaração acho que é de novembro, a data que a notícia é 12 de novembro, então deve ser 10, 11 de novembro. Eu só fui começar a olhar isso no dia 14 de dezembro e estou gravando hoje 21 de janeiro. E então, quer dizer, muita coisa passou, isso talvez já nem seja um assunto tão relevante, mas eu tenho um take novo sobre o assunto usando algo que eu tenho muita experiência, que é rating. Mas eu consultei muitos vídeos, criei até uma playlist que eu vou deixar, assim como essa planilha, eu vou deixar disponível na descrição dos vídeos e a playlist também. E cada um desses vídeos eu assisti pelo menos duas vezes. Alguns são em português, alguns em inglês. Os três primeiros são respostas à, à declaração do Gattuso. Um deles, aqui o terceiro, dá uma parcial razão a ele, o que é defensável, mas eu moralmente discordo. Aí o quarto vídeo, ele é provocado também pelas declarações dele, mas ele vai mais. A maior parte do conteúdo dele é uma análise sobre os fracassos da seleção italiana na última década. Então ele está aqui porque é provocado pela declaração, mas ele podia estar em outra sessão dessa. Aí eu tenho um vídeo explicando o que é o sistema de rating Elo, que é a base do ranking da FIFA hoje em dia, mas foi criado para o xadrez. Aí um outro especificamente sobre rating performance, que é bonzinho, mas não usa o que para mim é a melhor definição e a gente já chega lá, eu espero. Aí um terceiro vídeo que é relacionado, que é baseado no ranking da FIFA, e ele faz umas análises dos grupos da Copa. E aí ele faz essa análise numérica, mas apresenta de uma forma gráfica. É um tipo de vídeo que eu achei bem interessante, que eu gostaria de ser capaz de fazer algo parecido. Eu acho até que em alguns pontos a análise dele é superficial, podia se aprofundar um pouco mais, mas é um vídeo bem interessante aí para quem quiser assistir. Aí os demais vídeos não têm relação tão direta com o meu, mas são coisas que eu achei interessante de assistir. O próximo é um vídeo de análise da repescagem, tanto a repescagem mundial quanto a repescagem europeia, quais são os times favoritos, esse tipo de coisa. Então, aí os próximos vídeos todos são os vídeos sobre as razões dos fracassos, dos repetidos fracassos da seleção italiana nos últimos tempos. Aí o que eu mais gosto é esse primeiro, que eu acho que é uma análise bem completa e que eu acho que tem muita relevância, inclusive para o futebol brasileiro. O segundo é de um canal que eu adoro, então, e é 45 minutos, um tempo inteiro de uma partida, é um vídeo longo. Então eu deixei. Aí os próximos estão numa ordem quase que aleatória. O último deles, vocês podem ver aqui pelo número de visualizações, é de um canal bem pequeno, minúsculo,
não tão minúsculo quanto o meu, mas minúsculo. E aí, quem for se aventurar a explorar os vídeos dessa playlist, mesmo que isso não seja rastreável, de certa forma vocês me representam quando seguem essa playlist. Então, por favor, sejam empáticos e indelicados ao eventualmente comentar os vídeos que vocês assistirem. Tem todo o direito de discordar, mas o façam de modo respeitoso, por favor. Bom, vamos à análise em si. Aqui nós temos os países da Conmebol na última eliminatória, por ordem de classificação. Aí a gente tem aqui o ranking desse país na FIFA, pela data 19 de novembro, mas tá bom, como eu já falei, essa relativa extemporaneidade não muda a análise, o que importa é mais ou menos a média das coisas. Tá? E aqui a quarta coluna é o ranking médio dos adversários enfrentados por cada uma dessas seleções. Tá? E aí o ranking médio das 10 seleções é 33. Tá? E aí, por fim, eu tenho aqui uma linha que é a média dos países classificados. Então, os países sul-americanos se classificaram para a Copa, na média são entre os 16 melhores. E o que foge os que fogem são o Equador e o Paraguai, mas mesmo assim a Copa vai ter 48 seleções e eles estão bem dentro dos 48 melhores. Então não dá para dizer que são classificações injustas. Rating é a medida da força. Quanto maior o rating, melhor o ranking da equipe, ou da seleção, no caso. Eu não vou usar muito o rating diretamente na minha análise, mas eu vou usar o rating performance, que é um conceito que vem daqui a pouco. E aí a próxima coluna é o rating médio dos adversários. Para quem é de xadrez, essas duas colunas talvez façam mais sentido que as de ranking, mas a informação é basicamente a mesma aqui. Aí de novo eu tenho média e a média para os classificados. Aqui quantos pontos cada equipe fez nas eliminatórias, quantos jogos, que é 18, aí a porcentagem de aproveitamento. Aí a gente vem uma coluna auxiliar de cálculo e o rating performance. E aí eu tinha deixado lá na playlist um vídeo explicando melhor o que é rating performance, mas uma definição resumida que diz muito bem é o seguinte: o seu desempenho, no caso, por exemplo, a Argentina fez 38 pontos em 18 jogos contra esse rating médio. Esse desempenho seria o desempenho esperado por uma equipe de 1698 de rating. Tá? Então a Argentina, como ela tem 1873, ela atua um pouquinho abaixo do que seria esperado para ela. Então a performance da Argentina foi mais ou menos equivalente ao que se esperaria do Uruguai nas eliminatórias. Tá? Mas esse é um conceito-chave para a minha análise. Tá? Como a única equipe que vai para a repescagem da Conmebol é a Bolívia, eu não fiz uma média, porque aí os dados da repescagem para a Sul-Americana é a Bolívia, não é um só, não tem média para fazer. Tá? No caso da UEFA, que são os países europeus, eu tenho as mesmas tabelas para cada grupo das eliminatórias, aí com a média daquele grupo, e depois no final eu tenho um resumo com totais e as médias.
geral, ou seja, incluindo todas as equipes europeias, aí só aquelas que se classificaram e só aquelas que se classificaram para a repescagem. Tá? Aqui já dá para ter uma ideia de comparação inicial. Veja aqui que o ranking médio das equipes sul-americanas é 33 e a pior ranqueada delas é 76. Agora vamos à UEFA. O ranking médio do grupo A é 57, ou seja, só é melhor em ranking justamente que a Bolívia. Tá? Mesmo o Peru e o Chile, que estão lá no caso 50, são melhores que o ranking médio do grupo A da UEFA. 49 aqui, então também seria a sétima força na eliminatória sul-americana, 51, e são os grupos de 4 equipes, 58, 47, 53, e agora chega nos grupos de 5 equipes. E aí os grupos de 5 equipes, o ranking médio é muito mais baixo, porque a equipe que entra 84, 96, 81, 85, 83, 93. E aí, apesar do sentimento europeu, que as eliminatórias deles são muito difíceis, a verdade é que em todos os grupos a seleção, virtualmente todos os grupos, a seleção melhor ranqueada se classificou. A exceção foi o grupo C, que a Escócia ficou na frente da Dinamarca. Deixa eu ver se tem mais algum. Evidentemente da Itália. O grupo da Itália e só. Então, quer dizer, se você é uma equipe bem ranqueada, classificar nas eliminatórias europeias é praticamente um passeio. Tá? Aqui, essa aba Sonhando a Itália é uma análise de como seria a performance italiana se ela ganhar os 2 jogos da, da repescagem europeia. Então, ela vai jogar contra a Irlanda do Norte. Se ela ganhar, pode ser que ela passe nos pênaltis também, eventualmente. Mas supondo que ela ganhe, ela vai desempenhar com uma performance média, incluindo todos os jogos que ela fez, 1534. O que é mais ou menos a força do Paraguai aqui, abaixo do Equador, ou da Colômbia, por exemplo. Acho que esse da Colômbia está errado aqui. Ou do Equador. Não, da Colômbia, isso deve ser Milk. Bom, depois eu verifico. Deve ter digitado errado aqui, ou copiado. De toda forma, não faz grande diferença. Não, tá certo, eu me confundi. Aqui eu olhei o ranking médio dos adversários. A Colômbia é a 13ª equipe no ranking da rede, então tá certo o rating dela. Tá? Então vamos voltar aqui à nossa tabela de comparação. Aqui ela está ordenada primeiro os países da Conmebol, depois da UEFA. Então aqui a gente tem cada país da Conmebol. Lembrando que é a Bolívia que faz. Aí a média da Conmebol, a média dos que classificaram diretamente para a Copa do Mundo. Aí tem aqui cada grupo da UEFA, não pus cada país porque não é tão importante. A média de todos os países da UEFA, a média dos que se classificaram diretamente para a Copa do Mundo, a média dos que foram para a repescagem, a Itália até aqui e a Itália sonhada, conforme eu mostrei na última aba. Então, vamos ordenar aqui a nossa tabela.
de acordo com o ranking. Vamos começar pelo ranking. E aí eu quero os números mais baixos em si. Então aqui a gente tem a média dos classificados da UEFA, está um pouquinho acima da média dos classificados na Conmebol, tá? Mas é parecido, 13 contra 16, o ranking médio. Mais importante que isso é o ranking médio dos adversários, que é uma medida da dificuldade que cada um enfrentou no torneio. Então vamos lá. E agora eu quero do maior para o menor. Acho que eu fiz isso errado. Não, é o ranking médio. Eu pensei em rating médio, por isso que eu tenho que ir do menor para o maior que eu quero. Ranking médio, do menor para o maior, claro. Uxi. Aqui. Então, você vê que não tem diferença significativa aqui no grupo sul-americano. A Bolívia enfrentou, que foi para a repescagem, enfrentou em média rankings de 28, como 28. A média da Conmebol é 33, dos que se classificaram para a Copa do Mundo, 35. Tá? Quanto que na UEFA os rankings médios de cada grupo são bem maiores, o médio geral 72, dos que vão para a repescagem 76. Cadê os que se classificaram? A Itália, considerando que passe os adversários mais difíceis, o ranking médio enfrentado para se ela ganhar e sempre enfrentar o adversário mais difícil possível é 83. Ou seja, é o dobro em ranking, ou seja, metade da dificuldade em média em relação ao que enfrenta um país sul-americano. Aqui, os que classificaram direto para a Copa do Mundo, 86. Como eu disse, um passeio no parque. Tá? Agora vamos ordenar por performance. Aqui sim eu quero do maior para o menor. Então, como eu falei, a Argentina não teve uma performance tão espetacular nas eliminatórias, abaixo da sua capacidade, mas ainda assim acima da performance demonstrada pelas equipes europeias que classificaram direto, que é um pouco melhor do que o performance das equipes da Conmebol que classificaram, mas também porque a porcentagem é muito alta do desempenho da. Primeiro que o número de jogos é muito mais curto que os europeus fazem para classificar para em comparação aos sul-americanos e esses jogos são só contra equipes babas. Aí a porcentagem fica muito mais alta e aí o performance também sobe um pouco artificialmente. Mas tá bom. Agora,
se você pegar aqui a Itália, se classificar do jeito que eu falei, a performance dela vai ser 1534, ou seja, pior que qualquer performance das equipes sul-americanas que classificaram direto e um pouquinho só acima da performance da Bolívia. E aí eu não fiz um sonho da Bolívia também, eu não sei com que performance a Bolívia se classificaria nessas condições, se é que vai se classificar. Então a verdade é que o Gattuso está chorando de barriga cheia e o que ele precisa é melhorar o time dele. Aí como fazer isso, por que está tão ruim, a gente tem todos aqueles vídeos analisando a, as dificuldades recentes da Itália. E sim, talvez a gente deva olhar para os critérios de classificação, mas não é para a América do Sul, nem para a África, que ele chegou depois também a falar numa outra declaração, mas é para dentro da Europa que eles têm que montar. Eles que eles precisam fazer é ter classificatórias mais representativas, jogando contra equipes mais fortes, não contra equipes mais fracas. Fazer grupos maiores, ter mais jogos, e aí isso vai ajudar a manter o nível médio da seleção deles e vai dar mais valor à classificação. Tá? Então, em vez de fazer aquele Liga das Nações, e um monte de evento que não vale para nada, eles têm que fazer eliminatórias mais longas de melhor nível técnico. Mudar o sistema das eliminatórias europeias, que o número de vagas é excelente para a maioria das equipes lá, é muito fácil classificar. Se não está classificando, o problema é seu. É isso que eu tinha por hoje.